Bom dia, vascaíno. Olha, diretor de futebol do Vasco, Marcelo Santana, tomou uma atitude digna e honrada, que precisa ser elogiada. E nós aqui, que criticamos ele, chamamos de Marcelo Banana, também sabemos elogiar e bater palma quando está certo. E vamos fazer isso aqui nesse vídeo. Olha, a contratação do Neiser Villarreal, a joia, 19 anos, da Colômbia, o novo Romário Sul-Americano, não vai acontecer. Vasco desistiu da negociação. Ainda não é oficial, mas praticamente certo a desistência do Vasco. Vamos falar sobre isso também. Deixa eu só antes pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Se você puder dar aquela moral pra gente, pegar o link desse vídeo e compartilhar lá nos seus grupos, WhatsApp, Facebook, Telegram, aí vai ajudar a gente demais. E se você puder ainda fortalecer ainda mais o canal, se tornando membro do canal, clica aqui no botão, ó, seja membro. A partir do primeiro plano do Sou Gigante, com apenas R$5, você já participa do grupo de WhatsApp do canal Gigante Vascaíno. Resenha todo dia, o dia todo, falando de Vasco. Tá falado? Vamos nessas notícias aí. A primeira notícia rápida, né, do Neiser Villarreal. Esse menino aí, 19 anos, tá tudo certo entre o Vasco e o Milionários. Estava mesmo, o Vasco está tudo fechado com o Milionário, ia pagar 4 milhões, o parcelamento está fechado, tudo certo. O garoto despontou no Sul-Americano, apesar de nunca ter feito uma partida no profissional do Milionários, ele nunca jogou no profissional do Milionários, e o Vasco estava com passagem marcada para hoje, agora no início da noite. O CEO, o Amodeu e o jurídico do Vasco iam viajar para a Colômbia para fechar o negócio. Só que o Vasco tentou fazer contato ao longo de todo o dia com o jogador, com o empresário do jogador, o tal do Romano, que é o cara que é mais complicado, que é o cara que quer dar a volta no Milionário. A gente já falou isso, que todo jogador dele sai dos clubes de formação de graça. Ele faz isso, né? E aí o Vasco começou a tentar pelo menos o contato. Vai viajar para a Colômbia, se encontra onde, que horas. E aí o cara simplesmente não respondeu. E o pior, o atleta tinha que se apresentar aos Milionários, nem se apresentar, se apresentou. O que é tudo muito estranho, tudo muito esquisito, tudo muito desonesto, né? O cara tem contrato, tem que se apresentar. Como é que o empresário tira o jogador do clube assim, sem que ele se apresente para jogar, para treinar? É apresentação, tem que estar lá. E ele não estava, não apareceu hoje. Enfim, o Vasco recuou, achou melhor não se envolver nessa bagaça, nessa confusão, que o Milionário está lá com o empresário deles, e o Vasco resolveu, ó, vamos sair fora disso. Se eles procurarem a gente, ok, bacana, mas não vamos movimentar, fazer esse esforço todo de ir para a Colômbia para um negócio que a gente vai marcar, os caras não vão aparecer, e muito amadora a história, muito assim, com muita falta de profissionalismo e ética. O Vasco resolveu se afastar, e olha, eu acho que o Vasco fez bem. O garoto é craque, parece ser craque, né, mas está muito mal orientado. Jogador assim vai ficar na mão do empresário, o cara vai fazer o que quiser com ele, vai ganhar um dinheiro. Tomara que ele vire jogador, né, pelo bem da carreira dele, mas não é pro Vasco se envolver mesmo, não. O Vasco já tem problema demais, uma aposta com muito problema já no início. Não é bom negócio, não. Vamos sair fora disso. E o Amodeu e o departamento de futebol todo do Vasco decidiu nem enviar o CEO para lá, para não ter que se envolver nessa confusão. Não sentiu firmeza, mas não sentiu segurança. A outra notícia aí que eu falei do Marcelo Santana, né, que tá aí na foto agora, a gente mete muito pau do Marcelo Santana aqui no canal, porque faz muita burrada. E essa época do ano é a época da janela, é a época do diretor de futebol, né? Então a gente elogia, a gente critica, isso a gente veio só criticando, porque a janela dele vem sendo horrorosa, né? Ele melhorou agora com a contratação do Garré, que é o Benjamin Garré, do Nuno Moreira, mas ainda é muito pouco. Lucas Oliveira já é um fracasso. Já é horrível, já é um fracasso, né? Ainda tirou por nada dos meninos da base aí, fica com essa mala aí no elenco. Pra que trouxe Lucas Oliveira? Porque é amigo do Pedrinho? Porque é amigo do Felipe? Ele teve que trazer, né? Olha, muito, muito complicado isso. Um jogador horroroso, o Lucas Oliveira. Já o Lucas Freitas eu não apostei, mas tá aí, tá vindo, tá bem, tá legal, bacana, né? Eu acho que tem que dar mais uns jogos para o Lucas Freitas. Mas os jogos que ele fez pareceu ser um zagueiro bom, seguro. Mas enfim, eu tenho muito medo dessa zaga do Vasco, menino maluquinho
e o Lucas Freitas. Eu acho que tem que esperar mais do Lucas Freitas. Acho que foi pouco ainda, mas ok, parece ser um grande jogador. Mas o que eu estou elogiando o Marcelo Santana é porque ele tomou uma atitude digna de Vasco, né? Ele foi lá e hoje ele reincidiu o contrato com o Zé Gabriel. Cara, perfeito. O Zé Gabriel estava afastado do elenco, foi decidido que o Carille não contava com ele. O Vasco ficou com ele preso, treinando separado até hoje, para que tentar vender ele na janela, uma janela internacional, vai que alguém da Turquia, da China, conseguia colocar ele. O empresário dele não está conseguindo colocar ele em lugar nenhum. O empresário dele vem relatando para o Vasco que o problema é porque ele ganha 300 mil reais no Vasco, ainda tem uma luva para receber do Vasco de 3 milhões e a multa contratual para ele sair do Vasco era muito alta. Então a partida da conversa era muito alta, por causa do salário que é muito alto. E, na verdade, ele não vale 300 mil no mercado. Ele não é jogador para receber 300 mil no mercado, não paga 300 mil para o Zé Gabriel. Né? E só o Vasco estava pagando. E com isso, se o salário é alto, a multa é alta também. E aí ele não conseguia se colocar. Diz que vários clubes procuraram os empresários do Zé Gabriel, mas com essa amarrada que ele estava no contrato com o Vasco, ele não conseguia seguir livre. Então ele ia ter que ficar até dia 31 de dezembro preso ao Vasco, recebendo salários do Vasco, mas sem poder jogar. E assim, treinando em separado, isso é muito ruim para o atleta. O jogador de futebol quer jogar, né? Ainda mais que a carreira é curta e tudo, não vale a pena ficar um ano recebendo um bom salário, pagamento em dia, mas sem jogar, sem estar na vitrine, né? Isso é muito ruim para o jogador de futebol. O jogador de futebol quer exercer a sua profissão, quer trabalhar, quer estar em campo, quer jogar, o correto. E aí o que o Vasco fez? O Vasco conversou com o empresário do atleta, né, que representa o jogador, combinou um parcelamento das luvas que o Vasco deve, os 3 milhões, tem que pagar. O Vasco vai parcelar isso. Então o Vasco vai continuar pagando esses 300 mil, vai pagar menos, vai pagar, parece, 200 mil, 180 mil, perdão, 180 mil. O Vasco vai ficar pagando 180, é tanto número, cara. Parece que o Vasco vai pagar 180 mil ao Zé Gabriel até completar o valor dos 3 milhões. Tem um jurozinho aí, chegou a 3 milhões e 200, vai pagar até 3 milhões e 200. Em vez de pagar 300 mil de salário e ficar com a dívida de 3 milhões da luva, o Vasco vai começar a pagar ele 180 mil reais todo mês para ir abatendo na dívida da luva. Ao mesmo tempo, o Vasco reincide o contrato dele e ele está livre no mercado para negociar salário e luvas com quem ele quiser. Ele saiu de graça, né? O Vasco trocou ele, né, pelo Bruno Gomes, que era da base do Vasco, que também ficou fedendo a peixe no Internacional, como ele saiu do Vasco como volante, teve o carro apedrejado, não queria mais jogar no Vasco, ficou com trauma da torcida, ficou com nojinho, e aí foi lá pro Internacional, ficou lá fedendo a peixe. O Zé Gabriel lá era conhecido como Zé Delivery, o Zé Gabriel veio pro Vasco, o Vasco mandou o Bruno Gomes, o Roger agora achou ele como lateral direito, tá voando, jogando pra caramba, um dos melhores lateral direito do país, o Bruno Gomes, que era da base do Vasco, mas que do Vasco nunca jogou de lateral direito. Méritos é pro Roger, que conseguiu encontrar o Bruno Gomes como lateral direito. Mas o Vasco então perde um ativo, né? Porque o Vasco trocou jogador pelo outro e esse jogador acaba saindo de graça e desvalorizado do Vasco. Mas é a vida que segue, apostas são apostas. Na época foi um bom negócio, o Bruno Gomes não queria jogar no Vasco. Mal ou bem, o Zé Gabriel, naquela campanha que o Vasco quase desceu para a Série B, tinha acabado de subir para a Série A, né, quase desceu para a Série B em 2023, com Ramon Dias, ele foi importante naquele meio campo com Praxedes, etc e tal. O Vasco chegou a se emprestar ele para Curitiba no passado e tudo, mas ele voltou e esse ano ele não consegue ir para lugar nenhum porque é muito caro o salário dele, mesmo o Vasco pagando metade, ninguém queria pegar o Zé Gabriel, e aí o Vasco faz um acordo digno, muito honrado da parte do Vasco, do Marcelo Santana, fez algo que é bem o Vasco. O Vasco nunca foi de ficar prejudicando o jogador, né? O Vasco sempre foi um clube de família, o Vasco sempre foi um clube que visa o lado humano das pessoas, né? É um clube de inclusão. Então, olha, parabéns ao Marcelo Santana, que não ficou preso a essa questão da multa, o Vasco abre mão da multa, libera o jogador, deixa ele exercer a carreira dele, ele pode assinar agora com qualquer clube, para um salário de 100 mil reais, de 50 mil reais, quanto ele quiser,
vai ser feliz e o Vasco vai pagar a dívida que tem com ele, porque tem que pagar a dívida que foi feita na época da C7 Partners. O Vasco vai pagar essa dívida em parcelas menores do que pagava o salário. Foi bom para todo mundo, né? O entendimento é que o Vasco também vai despressionar a sua folha, em vez de pagar 300 mil, vai pagar 180 até uma época, até um prazo. Depois disso acaba, porque a dívida acaba. Valores fixos, prestações fixas, não está em dólar, ficou em real. Olha, excelente negócio que o Vasco fez com o Zé Gabriel. Bom negócio para o Vasco e principalmente para o Zé Gabriel. Espero que ele consiga um clube da Série A para jogar. Torço por isso, torço muito por ele. Ele vai ser um cara muito legal, uma pessoa muito profissional, um cara foi muito honesto com o Vasco, mas realmente ficar treinando separado não é legal. E aí ele segue o rumo dele, segue o caminho dele, que ele seja muito feliz, que ele encontre logo um clube para que ele possa voltar a exercer a profissão que ele ama, que ele gosta e seja feliz, né? Que ele possa encontrar a felicidade dele. Eu só tenho que desejar isso ao Zé Gabriel e agradecer pelos bons momentos que ele teve no Vasco e lamentar os maus momentos que ele teve no Vasco. E parabéns, dar crédito ao nosso Marcelo Santana, o diretor executivo de futebol do Vasco. Tá falado? Pessoal, para encerrar, né, pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, né? E comenta aí, o que você achou dessa história? Tanto da desistência do Naizer Vila Real, como de abrir mão, né, e rescindir o contrato com o Zé Gabriel. Eu gostei das duas decisões do Vasco. Achei que foram corretas e estou aqui dando os parabéns para o Marcelo Santana. Essa é a linha editorial do canal. Quando acerta, a gente parabeniza e elogia, diz que está certo. Quando erra, a gente desce a mamona, porque errado está errado. E a gente aqui defende só uma coisa, o Vasco. Sempre vamos estar atentos para defender o Vasco. Bem, essas foram as notícias comentadas aqui do programa de hoje, do Café do Gigante, né? Espero que você tenha gostado. Temos um encontro marcado 1h da tarde, tá? Com o programa Almoço do Gigante. Vamos estar já 1h da tarde no Almoço do Gigante, trazendo as notícias dessa manhã, né, sobre o Vasco. Tá falado? Fique com Deus. Até o vídeo de daqui a pouco, logo mais. Tchau.